Observatório ASJ, saudações. O tema de hoje é sobre uma abordagem do blog Caderno de Aurelino Souza Santos sobre o chamado Arco Norte da Logística. Essa abordagem foi de fevereiro de 2023, mas ela refere uma notícia que saiu nos principais órgãos de imprensa e também blogs sobre o Arco Norte, sobre o fato de que no ano de 2020, essa notícia foi de 11 de abril de 2021, que no ano anterior, 2020, o Arco Norte teria empatado em exportação de grãos com todos os demais portos do país. Essa notícia aqui, que eu vou passar aqui, ela sai... houve uma pequena... estamos aqui. Portos amazônicos vão desbancar o restante do país no transporte de grãos. Essa abordagem foi feita mostrando que não era bem assim. Tá? Na verdade, até agora, em 2023, os portos do Arco Norte não chegaram ainda a 40%. Em 2021, eles ficaram em 32%, mais ou menos, e eles conseguiram ultrapassar somente o somatório dos portos do Arco Norte, superaram o movimento do Porto de Santos. Mas mesmo assim, em 2023, o Porto de Santos vem recuperando isso. Vamos lá, aqui nessa abordagem aqui, o Arco Norte, para posicionar geograficamente o Arco Norte, eu peguei uma imagem aqui de um blog e que mostra que o Arco Norte é uma linha imaginária ou uma linha geodésica que passa à altura da cidade de Ilhéus e também da cidade de Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso. Então se considera todos os portos que estão acima dessa linha como portos do Arco Norte. Então nós temos portos de Rondônia, do Amazonas, no Pará nós temos Santarém, Miritituba, Barcarena, Santana, no Amapá, e é incluído também o porto de Itaqui, no Maranhão, bem como o porto de Salvador e o porto de Ilhéus. Então, somatório de todos esses portos, o movimento de exportação é que em 2023 está em 37,1%. No entanto, havia essa notícia, aconteceu essa notícia em 2021 por um equívoco que o blog Observatório SJ explicou em sua postagem da época. Vamos aqui então mostrar também essa notícia aqui. Tá aqui. Fizeram até um gráfico aqui mostrando que lá os demais portos e o porto do Arco Norte teriam empatado, simplesmente empatado. Mas vamos deixar aqui no quadro, esse gráfico. E vamos partir para uma leitura do que foi postado em 2023, em fevereiro de 2023, sobre o assunto. Arco Norte, a grande virada da logística ou uma janela temporal? Uma bela pergunta. No dia 11 de abril de 2021, um dos maiores veículos de comunicação da imprensa escrita do país amanheceu com a seguinte manchete: portos amazônicos vão desbancar os do restante do país
no transporte de grãos. Há um link que é colocado, os links vão ficar disponíveis aqui na postagem do YouTube. No mesmo dia, a notícia graçou por praticamente todos os demais grandes veículos de imprensa, inclusive os internacionais que mantêm correspondentes no Brasil. A partir daí, também espalhou-se por sites e blogs numa profusão de compartilhamentos, como só acontecer nestes tempos digitais da agora. Os dados referentes ao movimento dos portos do chamado Arco Norte, onde se inclui os portos amazônicos referenciados na notícia, relativos ao ano de 2020, detinham real e densa consistência, uma vez que produzidos pela agência oficial, a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que acompanha mês a mês, porto a porto, toda a movimentação operacional por produtos embarcados e desembarcados. A denominação de Portos do Arco Norte abarca desde os portos amazônicos de Porto Velho, Roraima, Itacoatiara, Amazonas, Santarém, Pará, Miritituba, Pará, Santarenzinho, Pará, Barcarena, Pará, Santana, Amapá, bem como os do Nordeste geográfico de Itaqui, Maranhão, Salvador, Cotegipe e Ilhéus, na Bahia, tomando-se como parâmetro de demarcação os portos que se localizam ao norte geográfico do paralelo 16, que passa nas imediações da cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Enfim, segundo a notícia de um veículo de imprensa de circulação nacional, tão somente o movimento de grãos dos portos amazônicos, na verdade a notícia nem referiu Arco Norte, referiu portos amazônicos, incluindo de Itaqui, teria respondido no ano de 2020 por 50% da movimentação de grãos de todo o país e que os demais portos logo seriam ultrapassados. Nos dias que se seguiram, muitos comentários sobre o grande feito em entrevista de especialistas e autoridades pertinentes ao setor do agronegócio de grãos e do comércio exterior, com revisitas, memórias e referências aos dados e informações sobre essa verdadeira saga que foi o início dessa virada logística pela Via Norte, que representava um grande passo na redução do chamado Custo Brasil, uma vez que a maior fronteira agrícola do país de alguns anos já havia se deslocado para o chamado Nortão do Mato Grosso e para a região conhecida pelo acrônimo de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Seguindo aqui, em algumas matérias foi veiculado que o crescimento do Arco Norte fora de 487% em cerca de 11 anos, e logo esse apontado extraordinário feito foi associado aos fortes investimentos privados na infraestrutura dos embarques e, em parte, à conclusão da pavimentação da rodovia BR-63 para o escoamento da mega produção de grãos do Mato Grosso. No entanto, logo a inferência de que os portos do Arco Norte teriam empatado em movimento de grãos com os demais portos do país foi esclarecida pelo gestor da ANTAQ em uma entrevista dada a um jornal paraense. O referido dirigente esclareceu que a agência mantém o acompanhamento do movimento de todos os portos do país, sejam públicos ou privados, sendo que os portos do Arco Norte, em relação ao movimento de grãos, realmente apresentaram na última década expressivo aumento de movimentação de grãos, tanto para transbordo, nesse caso rodo fluvial, somente os amazônicos, como para embarques destinados ao exterior, diretamente. E que no ano de 2020 as exportações de grãos pelo referido Arco Norte perfizeram o percentual de, anotem bem, 32,9% no ano de 2020, dito pelo gestor da ANTAQ, no órgão da imprensa paraense.
32,9% da pauta total das exportações desses produtos, o que levou-os basicamente a empatar com o movimento de exportação do Porto de Santos, que ficou em 32,8%, somente do Porto de Santos, não dos demais portos do país. Essa foi a notícia esclarecida pelo gestor da ANTAQ. A informação que levou ao equívoco de se considerar que o movimento de grãos dos portos do Arco Norte, incluídos amazônicos, teria no ano de 2020 empatado com os demais portos do país, embora quantitativamente correta, se for considerado o somatório das operações de movimentação de grãos dos referidos portos, não correspondia ao movimento das exportações de grãos, uma vez que essa aferição feita pela ANTAQ considera toda a quantidade movimentada pelos portos, inclusive operações de transbordo, onde os grãos recebidos pela via rodoviária e aquaviária seguem em direção aos portos de acesso internacionais para posteriores embarques marítimos para exportação. Portanto, se as quantidades movimentadas nos portos de transbordo forem somadas com as exportadas, serão consideradas duplicidade sobre a mesma partida de grãos, objeto de transbordo e a seguir embarcadas para exportação, e foi justo esse fato que o dirigente da ANTAQ esclareceu na reportagem do Jornal Paraense. Arco Amazônico estaria dentro do Arco Norte, já foi uma nomenclatura nova para considerar apenas os portos da calha norte, da calha do Amazonas, e bem incluindo o Itaqui, e tirando os portos do Nordeste, quer dizer, os demais portos do Nordeste, que seriam lá de Salvador, da Bahia, né, Ilhéus. No chamado Arco Amazônico, há portos que tanto procedem operações de transbordo para outros portos que efetuarão as exportações, como também os que exportam diretamente, a exemplo dos portos de Santarém e Itacoatiara. Repetindo, né? Santarém e Itacoatiara têm as duas operações, tanto fazem transbordo para outros portos como exportam diretamente para o exterior. Assim como há portos que tão somente são utilizados para transbordo com destino a portos exportadores, como os da região de Miritituba, são várias estações de transbordo que tem ali, Santarenzinho, do Rio Tapajós, e o de Porto Velho, que vai pelo Madeira. Os transbordos podem ser rodofluviais ou no sistema Barrett to Ship, água, a balsa passando para o navio diretamente. Daí reside a explicável confusão nas informações sobre a movimentação de grão nos portos do Arco Norte, notadamente nos portos amazônicos, onde esses transbordos ocorrem e a mesma partida pode ser computada tanto num porto quanto no outro, não se podendo, por óbvio, considerar a soma como crescimento dessa movimentação, tal como foi devidamente esclarecido pelo dirigente da ANTAQ na reportagem da imprensa paraense, para explicar a confusão de que esses portos do Arco Norte, algumas veiculações referindo ao Arco Amazônico, teriam empatado com o movimento de todos os demais portos do país. A SJ, no post-script PS da postagem, em seguimento ao tema, já no ano de 2022, o movimento de exportação de grãos pelos portos do Arco Norte, não somente do Arco Amazônico, efetivamente atingiu o percentual de 37,6% da exportação nacional de grãos, superando as exportações do Porto de Santos, que ficou com a marca de 32,7%. Realmente, houve um crescimento expressivo no ano de 2022, que pela primeira vez ultrapassou com uma grande vantagem o movimento de exportação de grãos pelo Porto de Santos. Mas esse é um relevante fato que merece uma abordagem detalhada, com foco na linha do tempo dessa destacada virada
na logística nacional sob um viés analítico que leve em conta não somente os aspectos relativos ao escoamento de commodities, como sua linear e superficial comparação com os portos do Arco Sul e Sudeste, aí a nomenclatura Arco, mas principalmente se esses investimentos previstos e os já em execução trarão um efetivo diferencial para as socioeconomias das respectivas regiões. Aí cabe um tratado, um estudo sobre esse cenário, se realmente essas regiões estão sendo e vão ser beneficiadas socioeconomicamente falando. Seguindo, mas mesmo dentro desse comparativo linear, uma visão das reais possibilidades de desenvolvimento desses fluxos logísticos, mercê dos investimentos em ativos já em andamento ou projetados, que poderão vir a determinar a maior ou menor temporalidade no uso de algumas janelas logísticas, mercê das dinâmicas dos mercados, com muitas variáveis e até imponderabilidades, bem como de aspectos das tendências dos transportes marítimos internacionais em cenários complexos que, como nuvens, se modificam constantemente. E de quebra, um questionamento: se essas nomenclaturas atribuídas deveriam ou não ser revistas, Arco Norte, Arco Amazônico, a partir de critérios compatíveis com a cadeia logístico-geográfica desses escoamentos e seus respectivos modais de transporte, e em lugar de Arco Norte ou Arco Amazônico, a denominação de Arco Logístico Fluvial Amazônico, sem a inclusão do Porto Nordestino de Itaqui, para agregá-lo juntamente com o Porto de Salvador, Bahia, ao Arco Logístico Nordestino. Essa separação é importante porque a origem dos grãos é completamente, vem de regiões completamente diferentes. Do Arco Amazônico vem do nortão do Mato Grosso, rodofluvial atualmente, pelo Madeira, pelo Tapajós, Amazonas, e de Itaqui vem basicamente do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, dessa região, onde há uma fronteira densa do agronegócio de grãos, crescendo, que vai pela Norte-Sul, Ferrovia de Carajás, até o Porto de Itaqui. Então são origens completamente diferentes e devem ser tratadas com as diferenças, sim, que são reais. Tal reclassificação será compatível com as distintas cadeias logísticas que fluem para cada um desses arcos, respectivamente, Nortão do Mato Grosso e Matopiba. Em postagem seguinte, o Observatório USJ sistematizará os dados dessas novas nomenclaturas. E realmente fica a sugestão de que sejam revistas essas nomenclaturas. Vamos voltar aqui aos quadros aqui. Eu diminuí demais, mas vamos lá. Aqui já passou. Vamos aqui para um comparativo entre o primeiro semestre de 2023 e o respectivo período em 2022, separando aqui por milho e por soja nesse trabalho que é feito pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O boletim logístico de julho de 2023, compilando o semestre e comparando com o do ano anterior. Vamos ver aqui. Houve uma grande progressão em relação ao milho, a exportação do milho, aqui do Arco Norte, 28,5%, de janeiro a junho de 2022, contra 37,1%, janeiro a junho de 2023, enquanto o Porto de Santos, em 2022, no primeiro semestre, 31,5%, contra 24% no
janeiro a junho de 2022. Exportação de milho. Com a soja muda um pouco e muda bastante. Vamos lá. O Arconorte, aí vamos ver o seguinte. Olha a referência. Itaqui, Barcarena, Santarém, Itacoatiara e Salvador, na Bahia. Em janeiro a junho de 2022, as exportações de soja pelos portos do Arconorte ficaram em 38,7%. Mas já em janeiro a junho de 2023, 37,8%. Enquanto Santos, no mesmo período do ano passado, primeiro semestre, 39,9% contra 37,2% nesse semestre já de 2023. Vamos ver se a gente sai aqui. Não está nem querendo sair, saiu. Portos amazônicos vão desbancar os restantes do país no transporte de grãos. A reportagem, assentada em dados equivocados, que confundiam movimento dos portos, e incluindo todos os portos, não só de exportação, com a exportação, que apontava metade, 50 a 50, mas na verdade o movimento, a exportação de grãos do Porto do Arconorte, de todos os portos, ainda não atingiu 40%. E o Porto de Santos continua crescendo sua movimentação. Bem, nós temos aí uma janela que foi feita construída, mas a janela do Arconorte basicamente na década passada. Aqui voltando ao portfólio central do tema, né, que foi postado no Observatório SJ. A grande pergunta é o seguinte: como nuvem os cenários estão se movimentando? Nós não temos ainda uma definição sobre se o modal ferroviário, ferrogrão, que daria um impulso enorme para essa exportação via arco amazônico ou via arco logístico amazônico da soja do Nortão do Mato Grosso. Temos apenas as rodovias que levam para os rios e que depois exportam aqui pelos portos da região. E temos a Ferrovia Norte-Sul, que está entrando em operação agora, efetivamente, completo no seu traçado, que vem de Estrela do Oeste até a Açailândia e que se interliga com a Ferrovia de Carajás para o Maranhão. Temos projetos de 2 grandes portos de água profunda no Maranhão, com 25 metros de calado. Temos projetos aqui para aprofundar o calado do acesso aos portos aqui de Barcarena, no canal do Quiriri, que levaria para 18 metros. Mas tudo isso demandaria tempo. E, na verdade, pelo lado do sul e sudeste, pelo lado do sudeste, basicamente, nós temos a extensão da ferrovia Malha Norte, da Rumo Logística, que está indo até Lucas do Rio Verde, que fica a apenas 140 quilômetros da cidade de Sinop, que seria de onde sairia a Ferrogrão. Essa ferrovia já está em construção, deve levar basicamente uns 6 anos para terminar a construção. Com isso, vai fazer um aumento da capacidade em direção ao Porto de Santos, somando com a Malha Paulista, que também está em modernização de sua capacidade, que vai levar a capacidade desse eixo ferroviário em direção ao Porto de Santos dos atuais 35 milhões de toneladas para 115 milhões de toneladas, com uma prometida redução de 40% no custo do transporte em direção ao Porto de Santos. Isso tudo sem falar nos investimentos que estão tendo nos terminais dos portos de Santos, com um destaque para o Tiplan, que é o terminal portuário
Luiz Antônio Mesquita, que detém no transbordo não, no enchimento dos grãos nos navios, uma capacidade sem precedente, sem comparação, que é de 4.400 toneladas de grãos por hora, com 2 shiploaders, que é o equipamento de embarque, que consegue fazer esse feito, que supera em praticamente 3 vezes a capacidade média do que temos aqui em todos os portos do Arco Norte, principalmente do Arco Amazônico. São dados que têm que ser estudados, têm que ser considerados. Mexi aqui. E aí tem que ser estudado, tem que ser considerados para se ter uma ideia da evolução desse tema, que é muito interessante para todos nós, porque realmente quanto mais se investir em logística, mais o custo do Brasil reduzirá e nossas chances no comércio exterior aumentarão. Não somente em relação a grãos, mas em relação a todos os demais produtos da pauta de exportação brasileira. E também aqui, naturalmente, os produtos dos estados do chamado Arco Amazônico. Observatório ASJ. Grato.